Na Fórmula 1 existe uma linha tênue entre a inovação e a maracutaia. Muitas vezes uma inovação pode ser considerada como sendo uma ilegalidade, e em outras ela já nasce com o propósito de ser uma trapaça. Vamos dar uma olhada em alguns desses casos, alguns tão escandalosos que mais parecem terem saídos de um filme de comédia. 1994 foi um ano obscuro na Fórmula 1. Não bastasse a perda de Ratzenberger, Senna e os graves acidentes de Barrichello, Wendlinger e Montermini, as equipes se acusavam o tempo todo de estarem trapaceando durante as provas. O caso mais conhecido é a da Benetton, que sofreu com diversas investigações durante todo o ano. Duas delas já foram até mostradas aqui no canal, os links estão na descrição. As primeiras desconfianças surgiram já na primeira corrida em Interlagos. Além da desconfiança de Senna em relação aos pitstops, havia ainda a desconfiança de que a equipe estava usando o controle de tração, equipamento que havia sido proibido após 93. No fim de semana do GP do Pacífico, o piloto de testes da Ferrari, Nicola Larini, vazou para a imprensa italiana que ele havia usado o controle de tração durante os treinos para a corrida. Mesmo com a equipe e o próprio piloto posteriormente negando a informação, a desconfiança sobre todo o grid já estava posta. Senna, que havia abandonado a prova ainda na primeira volta, ficou ao lado da pista observando os carros das outras equipes, em busca de irregularidades. Pelo som do motor, o brasileiro acusou os carros da Benetton de serem ilegais. No GP da França, a desconfiança voltou a ficar forte. Schumacher largou atrás das Williams de Damon Hill e Nigel Mansell, e na primeira curva já estava liderando a prova. David Coulthard, que no momento estava comentando a prova para a Eurosport, disse que a largada de Schumacher lembrava as largadas da temporada de 1993, quando o controle de tração era legal. A desconfiança também caiu nos carros da Ferrari e McLaren. Após a análise da FIA, a entidade anunciou que encontrou um sistema de controle de largada nas caixas pretas da Benetton. O sistema, que funcionava como uma espécie de gatilho secreto, era bastante suspeito e recebeu o nome de Opção 13. O sistema podia ser ligado com um laptop conectado ao carro, mas ainda assim a opção não ficava visível ao piloto. Para que ela fosse ativada, uma série de entradas precisava ser feita pelo piloto no volante, como se fosse um código secreto de videogame. A equipe admitiu a existência do código, mas argumentou que ele era redundante e não podia ser ativado por Schumacher. O sistema seria usado apenas nos testes e ele foi elaborado daquela forma justamente para não ser acidentalmente ligado durante as corridas. As regras da época diziam que o uso de controle de largada era proibido, mas não falavam nada sobre a existência do software no carro. Dessa forma, como a FIA não tinha provas de que o equipamento estava sendo usado, nenhuma punição à equipe foi conferida. Segundo a entidade, a melhor evidência é que a Benetton não estava usando o controle de largada no Grande Prêmio de San Marino de 1994. Com a apuração feita, a equipe foi inocentada, e o sistema foi retirado do software dos carros antes do GP da Alemanha naquele ano. Nos anos seguintes, a FIA permaneceu fiscalizando os carros em busca de alguma interferência eletrônica no desempenho, e em 1999 a entidade aparentemente encontrou algo. O caso foi revelado em entrevistas de Max Mosley, que naquele momento era o presidente da federação, aos jornalistas durante o ano de 2000. Sem revelar o nome da equipe, Mosley afirmou que pelo menos um dos times havia se utilizado de uma espécie de controle de tração durante a temporada de 1999. Da mesma forma que aconteceu com a Benetton 6 anos antes, a FIA não possuía provas concretas do uso, mas estava investigando para impedir o uso futuro do equipamento. A equipe, segundo Mosley, estava usando algo claramente fora das regras, e ela não estava influenciando diretamente no andar do campeonato. Dessa forma, as investigações prosseguiram e nenhuma punição, se houve alguma, foi divulgada. Ainda em 2000, os pilotos Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella declararam em entrevistas que eles estavam desconfiados que equipes ainda se utilizavam de sistemas banidos. Coincidência ou não, no GP da Grã-Bretanha de 2000, a FIA implantou novas regras sobre a velocidade de entrada e saída no pit lane, especialmente no que se referiam ao uso de eletrônica para controlar a velocidade dos carros. A federação também passou a ter acesso aos dados da telemetria dos carros nesses casos, então qualquer maracutaia associada ao uso de sistemas proibidos poderia ser descoberta. Com uma categoria com mais de 70 anos de existência, não é difícil ver trapaças que fogem do uso da tecnologia. As histórias mais interessantes desse tipo são provavelmente as mais cômicas. Em uma entrevista para a revista Motorsport Magazine em 2010, Robin Herd, engenheiro de longa carreira na Fórmula 1, revelou que a pole position conquistada por Vittorio Brambilla no GP da Suécia de 1975 foi fruto de um truque.
O piloto, carinhosamente apelidado de Gorila de Monza, estava fazendo a sua volta rápida quando o engenheiro, que na época trabalhava com o piloto da Marte, foi colocado para ser o responsável da placa do piloto. Esse deveria ser um trabalho simples, o piloto passa na reta enquanto o engenheiro levanta a placa com informações para ele. Mas nesse caso não foi apenas isso que aconteceu. A equipe estava há 5 anos sem conseguir uma pole position, e Brambilla nunca havia conseguido uma. Hurd sabia que os boxes da Marte ficavam justamente ao lado do equipamento que registrava os tempos dos pilotos. O engenheiro também sabia que eles eram registrados por um sensor de luz que registrava quando um corpo passava em alta velocidade na pista. Em posse dessas duas informações, Hurd se posicionou estrategicamente ao lado do sensor com a placa, e quando Brambilla apareceu, ele não pensou 2 vezes. Passou a placa na frente do sensor fingindo ser para o piloto. Com isso, o Gorila de Monza fez 1 minuto, 24 segundos, 630 milésimos, 380 milésimos à frente de Patrick Depailler da Tyrrell. Outro caso foi o do piloto Harry Schell em 1959. O piloto americano não era um nome muito famoso na categoria dos anos 50, mas após entrar na BRM em 58, o seu desempenho melhorou. Schell teve a sua melhor temporada na Fórmula 1. Após fazer apenas 5 pontos em 1959, o piloto resolveu correr com o Cooper T51 na corrida de casa em Sebring. O piloto estava novamente no anonimato naquele ano, então tanto as equipes de TV quanto o público não prestavam lá muita atenção no americano. O seu tempo de 3 minutos, 5 segundos e 2 décimos era 6 segundos mais rápido do que o seu melhor tempo e foi o suficiente para trazer novamente a fama. A volta foi tão boa que tirou Tony Brooks da primeira fila, fazendo com que a largada fosse dominada na frente pelos Cooper. Durante a prova, o carro pilotado por Schell teve problemas de embreagem e acabou abandonando ainda na 7ª volta. Após a corrida, a maracutaia foi descoberta. O piloto americano havia encontrado um atalho que o permitia cortar algumas curvas e a parte de uma reta. Como no local não havia muito público, Schell fez uma curva, entrou no atalho e discretamente esperou que a reta ficasse vazia para voltar. Mesmo voltando lentamente, o piloto descontou alguns segundos de seu tempo e ficou com a 3ª posição no grid. Por fim, não há como lembrar de Hans Heyer. O piloto alemão tentou correr no GP da Alemanha de 1977 em Hockenheim, com um Penske PC4 da equipe ATS. Até aquele momento, o melhor que havia feito era correr 2 provas da Fórmula 2, sendo que ele chegou em 7º em uma das provas, e na outra ele não terminou. Obviamente, Heyer não conseguiu se sair bem com Fórmula 1. O seu tempo na sexta-feira foi de 2 minutos e 1 segundos, o que era 6 segundos mais lento do que o último colocado no grid. No sábado, o alemão melhorou para 1 minuto, 57 segundos, 58 centésimos. A sua marca o colocava em 27º, sendo que naquele final de semana apenas 24 carros largariam. Se engana quem pensou que Heyer desistiu, e após o qualifying, Hans foi conversar com os comissários da prova, os quais ele conhecia dos tempos de corridas de europeu de turismo. Parte do plano deu certo. Ao invés de aparecer como o 3º piloto reserva para o grid, Heyer aparecia agora como o 1º piloto reserva, mas isso ainda o colocava fora da prova. Antes da corrida, começou a segunda parte do plano. O piloto combinou com a TV alemã de fazer uma volta on-board para a transmissão, o que ele de fato fez. Mas ao fim da volta, ao invés de entrar direto nos boxes, Heyer reduziu e parou ao lado do início da mureta de proteção de entrada dos boxes. Ali, ele ficou escondido junto de mecânicos e alguns fiscais. Na hora da largada, os pilotos saíram, fizeram a volta de aquecimento e se alinharam para o começo do GP. Nesse momento, os fiscais que ali estavam saíram e, quando os carros aceleraram para a largada, Heyer acelerou junto. Sabe-se lá como, ninguém notou de imediato o carro extra na pista. Na metade da primeira volta, o alemão aparecia na 15ª posição, já que havia largado à frente de outros carros. Um acidente na primeira volta ajudou o piloto a conseguir ainda mais posições. A aventura maluca de Heyer durou 9 voltas. O seu câmbio quebrou, e ao estacionar nos boxes, um fiscal finalmente apareceu e lhe deu a bandeira preta. Com essa tentativa bizarra de correr, Hans Heyer detém um recorde único na categoria. Ele é o único piloto da história a não se classificar para o GP, não completar a prova e ser desclassificado, tudo na mesma corrida. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!